Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, libertos da lei. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. O texto acima é entendido como se ensinando que estávamos retidos à lei de Deus e que agora não precisamos mais dela, porque estamos debaixo da graça. Mas será isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Vejamos o texto dentro do seu devido contexto. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Romanos 7,1. Ao abrir o texto e iniciar a matéria, Paulo já deixa claro: vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? E acrescenta: fala aos que sabem a lei. É como uma vacina, para que não se entenda errado o que ele vai escrever ou deixar como um ensino. É como se dissesse: por favor, não se engane, nada de conclusões precipitadas. Vamos deixar claro que eu estou falando aos que sabem a lei, aos que conhecem a lei e que procuram praticá-la. Sabedoria é conhecimento aplicado. E aos que sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, ele coloca um exemplo do casamento. E continua: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7,4. Atenção aqui. Vós estáis mortos para a lei, diz Paulo. Não é a lei que está morta ou morreu. Não confundamos. Pergunta: o morto pode ser condenado pela lei? Não. Morto já pagou a dívida. Aqueles que morreram em Cristo no batismo estão mortos para a lei, porque esta lei não mais os condena. Vejamos. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. Vejamos Paulo esclarecendo ainda mais este raciocínio em Coríntios. Sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Por quê? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, segundo Coríntios 3, 6-9. Agora, depois que Cristo morre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto não diz: agora não há mais lei para os que estão em Cristo Jesus. A lei foi dada no Sinai com um objetivo. Nossos irmãos do passado e nós também deveríamos ver que não poderíamos por nós mesmos escapar da condenação que ela impõe, que ela traz. E que devemos entender que somente pelo Cordeiro é que podemos escapar desta condenação. Porém, assim como eles, que não entendendo o propósito da manifestação da lei entre trovões e fogo no cume, na montanha, quando a lei foi dada, disseram: tudo o que Deus disse, faremos. Entenderam errado e imaginaram que poderiam por eles mesmos guardar a lei. Condenação certa, já que é da alçada da lei condenar apenas, mas não justificar. Mas antes que alguém novamente pudesse imaginar que Paulo está falando que a lei perdeu seu vigor ou vigência,
novamente alerta para que ninguém entenda mal na continuidade do que ele expõe. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, 6 e 7. Está bem, a lei dada para condenar não me condena mais. Então, para que serve? É a lei pecado, já que a lei requer obras e tudo que não é de fé é pecado? Não, a lei não é pecado, disse Paulo. Embora não condene mais o verdadeiro cristão que está em Cristo, ela ainda tem o seu papel. Diz Paulo, eu não conheceria o pecado da cobiça se a lei não me dissesse. Então, a lei ainda tem o papel de mostrar para você e para mim o que é o pecado, pois pecado é a transgressão da lei, e sem lei não há pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, 9. Prestem atenção, meus irmãos e irmãs. Paulo, fariseu de fariseus, judeus, como ele mesmo diz, está dizendo que há algum tempo vivia sem lei, mas ele nasceu sob um povo que tinha lei. Como fariseu estrito, era observador da lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, diz ele, irrepreensível. Filipenses 3,6. Ele diz que, segundo a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Por que então diz que vivia sem lei? Porque somente a entendia na letra. Não a entendia no espírito. Matava os cristãos e não entendia que estava transgredindo o 6º mandamento da lei de Deus, que proíbe matar. Quando ele a entendeu em espírito, como Jesus a explicou que aquele que odiar seu irmão, na verdade, já matou, ele entendeu que era um pecador e que necessitava de Cristo. Entendeu que a lei é muito mais profunda do que ele imaginava. E o que aconteceu? E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos 7,10. Milhares de cristãos hoje, como Paulo, antes da verdadeira conversão, acham que o mandamento é para a morte. A lei é pesada, dizem. É um jugo que não se pode carregar. Nós vivemos na graça, vocês vivem na lei, vocês estão errados. E o mandamento que era para a vida, acham que é para a morte. Ocorre que o mandamento é para a vida, porque o objetivo dele é te condenar, te matar, mas apenas para que você possa então buscar a vida que só pode achar com aquele que é a vida eterna, Cristo Jesus. Veja Paulo novamente. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas sobrevindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, 9. Apenas na letra, Paulo não entendia que estava condenado. Quando entendeu quão vasta e profunda é a lei, morreu. O cristão, antes de receber a graça da vida em Cristo, precisa morrer. Precisa ser morto para poder nascer de novo e para que possa dar frutos, como toda semente que é lançada ao solo. E isto ocorreu com Paulo, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Romanos 7,11. O pecado, então, se aproveita do mandamento que é para a vida, mas engana as pessoas e os cristãos, dizendo o quê? Que o mandamento é apenas para a morte, quando em realidade ela apenas opera a morte para gerar uma nova vida em Cristo Jesus. Não que o mandamento em si faça isso, mas é um instrumento para tal. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Veja, a lei serve de tutor, de condutor, nos condenando para nos levar à vida que está em Cristo Jesus. Mas um cristão, assim como a semente lançada ao solo, morte, não pode gerar frutos se primeiro não morre. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ponto pacífico. A lei é santa e será usada para santificar o homem que a pratica. É justa e será usada para tornar o homem justo. E é boa e será usada para tornar o homem bom.
Como alguém que se diz cristão pode achar que é ruim e que estar na graça nos livra de procurar guardá-la, é difícil entender. Em tempo, Cristo cumpriu a lei, tirou a nota que a lei requer, tirou 10. De nós, é pedido que pratiquemos, guardemos, porque nenhum de nós até hoje foi capaz de cumpri-la em toda a sua extensão. Nenhum ser humano, excetuando Cristo, tirou a nota 10. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, para que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Nós precisamos ver a profundidade da maldade do pecado. Quando Paulo entendeu que aquele que odeia já matou, o pecado se tornou excessivamente maligno. Todos devemos entender que a lei nos mantém humildes. Crentes se acham justos, crentes se acham bons, crentes se acham santos, unicamente porque não conhecem a lei de Deus, que revela o caráter de um Deus santo, justo e bom. Se conhecessem a lei, veriam que ao ficar com raiva de quem quer que seja, estão matando e violando a lei. Veriam que a lei lhes mostraria pecados ocultos que nem imaginam ter. Aceitando a lei, veriam quão longe estão da norma perfeita e se aproximariam cada vez mais de Cristo, comparando o seu caráter com o dele, e não com o caráter dos pecadores ou dos irmãos que creem eles serem inferiores a eles mesmos. Resta aqui, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Paulo, segundo o homem interior, o homem espiritual, depois de convertido, tinha prazer na lei de Deus. Milhares que se dizem cristãos hoje odeiam a lei de Deus. Sequer querem ouvir falar dela. Ficam bravos quando falamos da lei. E você? Ainda acha que a lei de Deus é pesada? Que é um jugo difícil de suportar? Veja Davi, o nosso exemplo maior, Cristo Jesus. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Pense nisso e que Deus seja contigo.